que alguns irmãos aqui da igreja lideram, para que você, querendo, podendo, se envolva de alguma forma. Tem desde trabalhos com moradores de rua, que é semanal, tem trabalhos com pessoas com necessidades especiais, pessoas com dificuldade de aprendizagem, enfim, você depois pode passar, olhar com calma, tem um grupo que faz a visita ao abrigo, várias coisas para que você possa participar ali. Então, eu tenho o nome das pessoas responsáveis da igreja, não adianta falar comigo, eu não vou poder te dar tantas informações como as pessoas que estão mencionadas ali. Então veja o nome, se você não souber, aí eu posso te ajudar apontando quem é a pessoa responsável e você se engajar, participar de atividades que acontecem muito além dos cultos de domingo. Amém? Amanhã nós temos estudo bíblico. Quem sabe você está de férias da faculdade, você quer participar. Nós estamos fazendo um estudo sobre o Sermão da Montanha. Já foram mais ou menos uns 15 encontros sobre o Sermão da Montanha. Nós estamos olhando versículo por versículo e estamos chegando aí no começo do capítulo 6. Pra você ter uma ideia, como o capítulo 5 levou mais de 10 encontros para a gente analisar versículo por versículo. E se você está de férias, amanhã nós começaremos a estudar especificamente a oração do Pai Nosso. Então está neste momento, vai começar a falar do Pai Nosso. Se você quiser amanhã participar conosco, se você puder, vai ser uma grande alegria. Depois nós temos oração, mulheres na quarta, e um grupo também de quinta-feira à tarde agora, que está fazendo atividades de tarde, de cozinhar, de costurar, coisas assim, e também vão fazer visitas, entre outras coisas. Então você tem essa possibilidade da quinta de tarde. Tá bom? Intercessão, perdão, na terça de manhã, esqueci, 6h30, terça você tem aqui um tempo de oração, um tempo de clamor, um tempo de intercessão, 6h30 da tarde, Samuel? Não, da manhã, da manhã. Graças a Deus, que bom, conseguiram descansar no feriado um pouquinho? Samuel, nada, né? No feriado às vezes a gente começa a resolver tanta coisa e aproveitar para resolver coisas que não... e passa tão rápido, né? Mas com certeza deu para dormir às vezes um pouquinho mais, né? Descansar um pouquinho mais, e tenho certeza que as baterias recarregaram um pouquinho. Ninguém disse que ia ser fácil, né, irmãos? Que ia ser... A vida é um grande desafio, é uma grande luta, mas nós não estamos sozinhos. Eu gostaria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios. Capítulo 5. Versículo 17. Esse é um texto que todos conhecem. Eu gostaria de falar sobre um título: ressignificando a rota, realinhando a rota. Enfim, dentro desse conceito de realinhamento da nossa vida. Dessa mudança de rota que muitas vezes nós precisamos viver. E que está bem expressada aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mais uma vez, para você decorar: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Antes de entrar na palavra, se um dia você quiser fazer um estudo da Bíblia bem legal, é pegar todos os textos da Bíblia que falam sobre o estar em Cristo. Estar em Cristo. A importância que isso tem no Novo Testamento e a grandeza disso na vida de cada pessoa que de fato está em Cristo, faria com que nós pudéssemos não só alegrar o nosso coração, mas entender algumas coisas tão profundas do significado disso. Ressignificando a rota. Eu queria falar algo a partir da ideia do nome. A gente tem um nome, alguns têm sobrenome, alguns têm vários sobrenomes, e a gente sabe, você sabe provavelmente, o significado do seu nome. Talvez bom, talvez ruim, talvez complicado, talvez não tão complicado. Isso na Bíblia tinha uma certa importância. Em que sentido? Os pais muitas vezes tinham uma expectativa do que aquela criança poderia ser, ou elas poderiam ser, e com isso colocavam nomes
que eram fruto dessa expectativa que os pais tinham. Ou não, ou o nome era um descritivo da aparência física do bebê. Por exemplo, Esaú significa peludo. Então, por quê? Porque ele já era uma criança peluda quando nasceu. Então, o nome foi, puxa, nasceu aqui mais pelos do que o normal, Esaú. O da expectativa, por exemplo, Noé. O pai de Noé estava cansado, num momento de muito cansaço de trabalho, e o nome de Noé ele dá porque ele tinha a expectativa que Noé fosse um consolo, que Noé fosse assim algo de descanso. Muitos outros nomes tinham a ver com uma homenagem, seja a Deus, seja alguma pessoa importante na história bíblica e que depois outras pessoas colocaram o mesmo nome com uma ideia de expectativa ou com uma ideia de homenagem. Muitos nomes trazem o próprio nome de Deus. E isso acontece na Bíblia. Esse acontecimento ele é real. Mas o que acontece muitas vezes é que há uma distorção, um exagero em relação à influência do nome de uma pessoa na vida dela. E nasce todo um caminhão de teorias de que a pessoa é daquele jeito porque ela tem aquele nome, de que a pessoa se tornou aquilo porque ela não tem aquele outro nome, e dá contornos pagãos a essa ideia de nomes. Esse contorno mágico, supersticioso, que o nome tem o poder sobre a pessoa para torná-la algo, inclusive tem até, para quem não sabe, onomatomancia. É um viés do ocultismo a ler a vida da pessoa e fazer prognósticos da vida da pessoa a partir do seu nome e das letras do seu nome. E muitas vezes isso acaba contaminando o mundo cristão, que se apega a algumas coisas que são muito mais parecidas com o paganismo, muito mais parecidas com as superstições que aparecem, do que propriamente o interesse que a Bíblia tem nisso, o valor que a Bíblia tem nisso, em reconhecer que sim, o nome poderia ser dado como uma expectativa, como uma descrição, como uma homenagem, mas nunca com o poder de determinar o que uma pessoa é, uma pessoa não é, ou o poder de influenciar e predestinar uma pessoa a ser algo, e coisas desse tipo. Por exemplo, se você fosse aplicar esse princípio de que o seu nome define quem você é, ou gera influência espiritual na sua vida, do que você é e tudo mais, pense em Absalão. Absalão significa pai da paz. Se você não conhece quem é Absalão na Bíblia, pensa um cara que era tudo menos da paz. O cara matou o irmão, só para você ter uma ideia, assassinou o irmão e criou uma divisão na própria casa para dividir a sua casa e destronar o seu pai e se apossar do trono. Ou seja, é só guerra, é só pau, é só bagunça. Mas, Absalão, vem cá, Absalão, pai da paz, não se cumpriu na vida dele, por exemplo. Mas tem outros casos, por exemplo, Judas. Judas significa louvor ou louvado. Se tiver algum Judas aqui no meio, vou vender Jesus porque meu nome é Judas. Não, fique tranquilo. Judas significa louvor e louvado. E o cara simplesmente era um ladrão, ganancioso e que vendeu Jesus. Imagina o poder que o nome poderia ter sobre a vida dele e resolver todos os seus problemas. Os filhos de Samuel, Joel e Abias, significava Deus é pai e Deus é Deus. E se você conhece a história dos filhos de Samuel, simplesmente eles destruíram todo o ministério de Samuel e fizeram com que o povo desejasse profundamente um rei. Falou: Samuel, seus filhos não prestam, a gente quer você, como a gente queria você, mas você já está velho, então não dá mais. Então agora nós queremos um rei, porque os seus filhos não prestam. Mas o nome dos filhos de Samuel eram sensacionais, eram espetaculares, eram totalmente assim,
promissores. Puxa, Deus é Pai, Deus é Deus, um negócio especial. Não funcionou. Tobias, Deus é bom. Olha que coisa linda de nome. Deus é bom. Aí quando você vai ver Tobias na Bíblia, foi o mala que um dos mais atrapalharam a vida de Esdras e Neemias. Você lembra que eles estavam reconstruindo Jerusalém, estavam ali edificando Jerusalém em todos os seus aspectos, e tinha o Sambalate e o Tobias, a duplinha do mal, os malas, e o nome de Tobias, um nome espetacular, um nome maravilhoso. Mas na prática o cara era um mala opositor da obra de Deus e daquilo que Deus estava fazendo no seu povo. Então, peraí, tem alguma coisa errada então que o nome tenha todo esse poder. Segundo, há personagens na Bíblia com um nome de significado tenebroso, mas que foram pessoas sensacionais. Apolo. Apolo significa destruidor. Olha que beleza. Ô destruidor, vem cá, vai lá. E Apolo, na Bíblia, é uma das lideranças mais importantes no Novo Testamento, na igreja primitiva. Apolo, até a igreja de Corinto, muitos se identificavam, nós somos de Apolo, porque ele era um líder importante. Apolo era poderoso nas escrituras, era um ganhador de almas, era alguém que foi bastante relevante na vida do apóstolo Paulo, da igreja primitiva, entre outras coisas. Então, o nome do cara, o destruidor, o Apolo. Mas, o cara era 10, era 11, mesmo com um nome assim. Epafrodito. Esse daí a mãe não deveria ter dado, porque é um pouco difícil até de pronunciar. Mas, Epafrodito significa o que deriva de Afrodite, que era uma deusa do panteão grego. Deusa da fertilidade, deusa do amor. O nome dele estava ligado a uma divindade pagã, como sendo a fonte dele, como se ele tivesse derivado de uma divindade pagã. Agora, quando você pega Epafrodito, é aquilo que Paulo fala sobre ele, um baita de um companheiro de viagem missionária especial, missionário que foi importante no início da igreja primitiva para levar o evangelho a tantos lugares. Outro, só mais um exemplo para você perceber que, peraí, acho que essa teoria dos nomes, ela é meio furada. Ela é muito mais pagã do que cristã. Caleb. Sabe o que significa Caleb? Cachorro, cão. Que para nós hoje cachorro é pet, é praticamente filho, mas para eles animal imundo, animal que mexe com coisa morta, animal que come carniça, então é um animal imundo. Caleb tinha o nome de um animal imundo. E adivinha quem foi um dos pouquíssimos a entrar na terra prometida, depois de 40 anos do deserto, que o povo foi tirado do Egito, e que creu, ele e Josué, os únicos espias ali que acreditaram na promessa, que creram na promessa, entraram na terra prometida, e foi uma das grandes referências de Deus na palavra do Antigo Testamento. Caleb, cachorro, cão. Às vezes a gente chama até o diabo de cão hoje, né? O cão, às vezes coitadinho dos cães. Então o interessante, o que eu acho, eu tenho muita dificuldade com teorias que surgem modernamente e que nunca foram importantes na história da igreja, coisas que nunca apareceram em 2000 anos de história da igreja, e surgem em determinado momento como a salvação, como a resposta, como o último segredo que vai resolver a sua vida, se você fizer aquilo. Aí você pega na história da igreja, você não encontra nada disso. Você pega a igreja primitiva, você não encontra nada disso. Você pega o Novo Testamento, você não encontra nada disso. Porque às vezes quando a nossa vida está difícil, as coisas começam a não dar certo, nós sempre queremos buscar uma resposta para isso. Que tipo de problema pode estar acontecendo? Que tipo de influência eu posso estar sofrendo? E muitas vezes a gente fica vulnerável a algumas teorias de pessoas que tudo o que elas querem é vender o peixe delas, justificar a existência delas. E às vezes a intenção nem é ruim. Às vezes não estou aqui falando mal, que quer enganar, que a intenção é ruim. Não estou dizendo isso. Às vezes é com boa vontade, mas com boa vontade se inventa muita bobagem.
com muita boa vontade, se acrescenta a palavra de Deus, muita coisa que não está na palavra de Deus. E nós que somos filhos da reforma e vivemos sobre o lema de somente a Escritura, não vivemos à luz dele. Colocando muitas coisas aí, puxa Samuel, o seu nome significa Deus ouviu, Deus ouve. Então se você orar por mim, vai ter mais chance de Deus responder, porque você é o Deus ouve. O outro chama cachorro e não vai adiantar. E a gente começa a se apegar a essas coisas, e para uma pessoa que está vulnerável, buscando explicações, isso tem um poder enorme. Eu falo, puxa cara, seu nome tem esse significado, então não vai ter como não. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma quebra de maldição do seu nome, uma renúncia do seu nome no mundo espiritual, para que a influência do seu nome não tenha poder sobre você. Amados, eu respeito se você quiser fazer essa oração, mas eu nunca vi isso no Novo Testamento, eu nunca vi isso na história da igreja. O único lugar onde isso aparece é no meio dos pagãos, romanos e gregos. E que tem que haver nunca Paulo chegou em Apolo, nunca Paulo chegou em Epafrodito, nunca falou, vamos quebrar a maldição que existe no seu nome, porque agora, isso não aparece. Isso não aparece. Então, por que eu estou fazendo essa introdução? É porque a gente sofre várias intenções. Como eu disse lá no começo, alguém pode dar um nome a outro com uma intenção. Mas achar que esse nome tem um poder sobre a pessoa para que ela seja essa intenção, é aí que a coisa vira mágica, é aí que a coisa vira um paganismo. Mas assim, puxa, eu quero dar um nome para um filho com uma intenção sobre ele. Eu quero dar um nome para alguém com uma intenção que a pessoa seja tal coisa, seja aquilo. É claro que isso não há problema. Agora, achar que esse nome vai ter poder de transformar aquela pessoa nisso, não vai ter. O que vai ter o poder é aquilo que você formar ao longo dos anos, naquela vida. Agora, é fato que nós temos influências de outras pessoas. E aqui não estou falando de mágica, não estou falando de energia, não estou tirando isso daqui. E falando das nossas vidas como receptores de outras intenções. Muitas vezes, na sua história, na sua família, no seu desenvolvimento, pessoas ministraram intenções na sua vida, expectativas na sua vida, ministraram anseios, mesmo sem você perceber, e isso vai acontecendo com o passar dos anos, com a caminhada, com a jornada, e isso acontece, você tem na Bíblia. Como eu falei, quando se dava um nome, se tinha uma intenção. Então, por exemplo, quando nasceu Benjamim, a intenção da mãe era que Benjamim chamasse Benoni, que é filho da minha dor. Por quê? Porque aquele momento em que Benjamim estava nascendo, Raquel estava morrendo. Então ela deu um nome que marcava a circunstância que ela estava vivendo. E o pai preferiu colocar Benjamim, filho da minha destra. Um outro nome. Então, você percebe que há intenções, você percebe que há um desejo de que as coisas caminhassem por um lado. E nas nossas vidas, por que eu estou dizendo tudo isso? Nós sofremos a intenção de muita gente, e até hoje. Se você já viveu alguns anos, você já percebeu que todo mundo quer dar pitaco na sua vida. Todo mundo quer que você faça o que elas querem. De certa forma, às vezes de forma velada, às vezes de forma aberta, às vezes de forma manipulada, às vezes no meio de um jogo, às vezes de forma escancarada. As pessoas normalmente não estão interessadas em simplesmente viverem suas vidas, elas querem cuidar da vida dos outros também, né? Elas querem sempre estar exagerando na condução do que você deveria ser. E muitas pessoas vivem essa realidade, passaram por isso, dependendo da sua família, dependendo da sua história, dependendo das suas influências, você recebeu intenções de muita gente. E isso pode ter te transformado em algumas coisas que eram intenções de outras pessoas. Que eram
que são frutos de ser ministrado por outras pessoas, vamos assim dizer. As pessoas tinham uma intenção sobre a sua vida, e o tempo, a convivência e a história juntos foi gerando essa realidade na sua vida. Não que você já não era um pecador miserável, porque Davi fala no Salmo 51, que desde que ele nasceu, ele veio com a raiz do pecado. Agora, achar que as pessoas não têm influências umas sobre as outras, que não há uma intencionalidade de muitas pessoas para que nós nos tornemos isso, ou aquilo outro, é muita inocência. Então nós percebemos que há essa intenção, mas a primeira coisa que eu quero dizer é que isso não é o determinante da sua vida e nem da minha. A ideia que nós somos simplesmente fruto do meio em que estamos é uma ideia da filosofia, um cara chamado Rousseau, mas não é uma ideia da Bíblia. Isso eu digo principalmente porque você tem personagens bíblicos que foram colocados em contextos terríveis e permaneceram, e continuaram, e mantiveram ali o seu coração em Deus, apesar do ambiente. José tinha um pai que enganava. José tinha irmãos que enganavam. Ele morreu e não tinha morrido, era só um animal matou. José tinha um tio que enganava. Aí quando chega a oportunidade de José enganar, quando ele é colocado na casa de Potifar e a mulher começa a dar em cima dele, só estamos nós dois aqui, vem aqui e tal. Quando chega no capítulo 39, versículo 9 de Gênesis, ele diz assim: você não é minha mulher. O meu Senhor não me negou nada, a não ser você. Jamais farei isso com ele e com Deus. Ora, ele tinha todo o histórico de um pai enganador, de irmãos enganadores, de tio enganador, mas ele não se tornou um enganador. Por quê? Porque ele não estava fadado, predestinado, marcado na sua genética de alguma forma, a ser aquilo que o ambiente onde ele estava era. Isso não precisa ser o fator definitivo e final das nossas vidas. Mas há um certo prazer em a gente jogar a conta em algumas coisas. Mas tem casos assim, a criança foi levada lá no satanismo e tal. Então, mas normalmente não é desse caso que nós tratamos. Não é nesse ambiente em que a maioria de nós vivemos. Eu não vou nem entrar neste caso, se for esse seu caso, nós conversamos. Mas há uma dificuldade muito grande, parece que há um prazer de nós justificarmos os nossos caminhos, as nossas desventuras em alguma coisa que não seja a gente. É o nome que me deram, é minha família, e coisas que, tudo bem, podem ter uma influência sobre a sua vida, mas não são definitivas. Não são definitivas. E nós precisamos acreditar nisso, que é o caminho da palavra de Deus, senão nós nos tornamos reféns. E nunca mudamos de ciclo, e nunca mudamos de rota. Porque no fim das contas a gente acha que está fadado àquela rota. Estamos fadados àquele caminho e somos aquilo porque sempre vivemos aquilo. Mas tem um outro caminho que também é complicado, falando da intencionalidade. É a intencionalidade que nós damos para nós mesmos. Porque tem aquelas intencionalidades que as pessoas querem impor sobre nós. Sempre, sempre, sempre. E muitas vezes a gente vai recebendo, vai pegando daqui, vai pegando de lá, vai pegando de lá. Você não sabe nada, você é um idiota, você... Blá, blá, blá. E a gente vai recebendo e vai guardando, vai recebendo e vai guardando, vai acreditando, vai se apegando a tudo isso. Isso vai gerando destruição no nosso coração. Claro, quando a gente pega lixo. É uma historinha que eu ouvi uma vez, infantil, de que uma pessoa chegou para um mestre e falou assim: olha, eu não sei o que eu faço, aquelas pessoas estão sempre falando aquilo de mim, estão sempre falando aquilo para mim, isso acaba comigo, fico desmoronado, eu fico destruído. Aí o mestre contou assim uma parábola, falou: olha, quando alguém te presenteia com lixo, de quem é o lixo? Bom, o lixo... Quando eu pegar esse presente, é meu. Tá, mas se você não pegar o presente, continua sendo da pessoa. Então pare de pegar o lixo das pessoas. Porque não tem como você corrigir a rota da sua vida se as pessoas que jogam lixo em você têm tanto poder na sua vida.
de pessoas que destroem a sua vida com palavras, parte disso é culpa nossa, que damos a esta pessoa uma autoridade que elas não deveriam ter, que elas não poderiam ter, e nós recebemos e pegamos lixos que não são nossos. Mas tem lixo que a gente mesmo dá para a gente. Eu acho que é o exemplo de Noemi. Noemi significa aquela que é suave, aquela que é doce. E ela passou algumas situações da vida e ela disse: não me chamem mais Noemi, me chamem de Mara, de amarga, né? De amargura. Porque muitas vezes, nós, sobre nós mesmos, geramos uma intencionalidade destrutiva. Nós mesmos chutamos balde com a gente mesmo. Eu sou um lixo, eu não sou nada e tal. E a gente diz que isso é humildade. Isso não é humildade, isso é uma autodestruição. É um autossabotamento. Que não tem nada a ver com a humildade da Bíblia. A humildade da Bíblia, ela sempre corre para Deus. Eu não sou nada, mas eu tenho Deus. Eu sou pequeno, mas Deus é comigo. É sempre esse sentimento em relação a Deus, mas com a convicção de que Deus está comigo também. De que eu não estou sozinho, eu sou fraco, mas nele eu sou forte. Não é uma autocomiseração de que eu sou um lixo, de que eu sou uma porcaria, de que eu sou o filhote da ameba, e ficar repetindo isso, de que o mundo inteiro é capaz, eu não sou, e ficar apenas reafirmando as minhas fraquezas, os meus pontos fracos, isso gerando um sentimento de humildade. Isso não é humildade. Isso é uma intencionalidade destrutiva que está nos impedindo de realinharmos as nossas rotas. Eu acho muito interessante a diferença de Pedro para Judas, porque a palavra que se diz para Judas e para Pedro é a mesma. Embora uma traduza arrependimento e a outra remorso, no original a palavra é a mesma. Porque qual é a diferença de um para o outro? Pedro pisou muito na bola. Quem fez pior? Sei lá, os dois pisaram muito na bola. Mas Pedro, sempre que podia, ele corria para Jesus. Quando ele ficou sabendo, o túmulo está vazio, ele correu para o túmulo. Quando ele estava no barco, ele viu Jesus na praia, ele correu para a praia, se jogou na água, correu. Ele sabia da sua fraqueza, sua insignificância, mas isso não o deixava simplesmente, eu não sou nada, não tenho ninguém, vou morrer, blá, 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 blá. Quando ele via Jesus, ele via Cristo como uma esperança para essa fraqueza, como uma saída para essa dificuldade, como uma luz no fim do túnel. Então é essa humildade verdadeira que corre sempre para ele. Judas não. Judas decepcionou-se tanto consigo mesmo, que ele nem consegue mais ter expectativa de se aproximar de Jesus, de se aproximar dos demais discípulos e falar: preciso de ajuda, eu estou bem, eu fiz besteira, a culpa foi minha, enfim. Ele vai e se enforca. Talvez, amado, a sua vida, para corrigir de curso, ela precisa interromper um autossabotamento que eu e você às vezes estamos vivendo. E não tem o que fazer, irmão, não tem coisa que ninguém pode fazer por você. Se você está recebendo tudo que as pessoas falam sobre a sua vida e tomando essas coisas como verdade na sua vida, ou se você fica se autossabotando, falando e ministrando sobre a sua vida, desgraça, destruição, que você é só um lixo, vai ser sempre um lixo, e coisas desse tipo, não tem correção de rota, não tem pastor, não tem oração poderosa, não tem o que fazer. Então a primeira coisa que eu gostaria de deixar para os irmãos nessa manhã: cuidado com o tipo de influência que você está permitindo tomar conta da sua vida. As pessoas têm intenção? Tem, assim como davam um nome. Tem uma intenção. Agora, deixar que essa intenção seja uma verdade na sua vida, está nas nossas mãos aceitar ou não essa influência. Ou rejeitá-la. Não ficar colocando na nossa vida bagunça que não precisa, que não tem. Isso sempre vai acontecer, meu irmão, guarde isso. Isso não vai mudar. Eu queria assim um momento na minha vida onde ninguém mais falasse nada de ruim, tentasse me manipular para algo ruim. Meu irmão, todo mundo passa por isso e vai continuar passando. A pergunta é: que tipo de poder você vai dar à pessoa que está falando isso?
A tentação de você olhar para si mesmo e sempre se desesperar pelas suas fraquezas e pelas suas derrotas, principalmente nos momentos onde você tiver maiores derrotas, a tendência é você fazer igual a Judas, vou pegar uma corda, vou me pendurar em algum lugar. Agora, deixar que isso ganhe poder no seu coração é algo que você não pode permitir. E corrigir a rota para um novo ciclo. Que novo ciclo é esse? É a intencionalidade de Deus sobre você. Deus tem intenções sobre a sua vida. E Deus deu nome algumas vezes na Bíblia, demonstrando a sua intenção, a sua boa intenção, daquilo que poderia acontecer. Então, um dos versículos que eu quero que você guarde, eu gosto muito desse versículo, Lucas capítulo 2, versículo 14. Tem umas discussões textuais dela, não vou entrar nisso agora, mas o texto diz assim: e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Irmão, irmã, Deus te quer bem. Deus te quer bem. Eu não sei que lixo você tenha recebido na sua história, ou que lixo você tenha criado no seu coração. Deus te quer bem. As intenções de Deus sobre a sua vida são boas. As intenções de Deus na sua vida são intenções de paz, são intenções de bondade, são intenções das mais maravilhosas que alguém poderia ter sobre outra pessoa. A palavra diz, Deus tem boa intenção sobre você. Talvez você olhe e pense, não, Deus tem boa intenção com Samuel, Deus tem boa intenção com Álvaro, Deus tem boa intenção com aquele, mas Deus não tem boa intenção comigo. Acho que Deus não quer o melhor para mim, Deus não está tão preocupado assim comigo. Eu quero te dizer que Deus tem das melhores intenções sobre a sua vida. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, diz que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Todos os homens, e você faz parte desse grupo. Creia, quando Deus olha para você, por mais que a sua história tenha ciclos de destruição, por mais que a sua história você tenha recebido intenções ruins de pessoas que por algum motivo te encaminharam para o mal, que por algum motivo te manipularam para caminhos ruins, ou você mesmo se boicotou, ou você mesmo se auto-sabotou, saiba que o Deus é o mesmo que olha para você e tem boas intenções sobre a sua vida, tem bons desejos para a sua vida, desejo de salvação, 1 Timóteo 2,4 diz, desejo de conhecimento de verdade, porque muito do que a gente aceita das pessoas, das influências, são mentiras, são enganos que nós não podemos receber, não faz parte da nossa vida, não faz parte da nossa história. Temos que fechar as portas e decidir que palavra nós vamos ouvir. Esse é o assunto mais importante da Bíblia, do começo ao fim. Em que palavra você vai acreditar? A qual palavra você dará ouvidos? É desde a primeira crise com Eva. O Senhor falou tal coisa, a serpente disse, mas não é assim, é outro jeito. A pergunta é, Eva, a qual palavra você vai se apegar? Ao que Deus disse? Ou o que a serpente disse? Satanás, por meio de uma serpente, disse. Essa é a pergunta do começo da Bíblia e a pergunta que vai acompanhar a história da Bíblia. Que tipo de palavra eu vou acreditar? Onde eu colocarei a minha confiança? Se eu quiser colocar a confiança em todas as pessoas que querem ter intenções na minha vida, e muitas vezes as intenções são destrutivas, muitas vezes as intenções são manipuladoras. Se eu quiser dar credibilidade às palavras que muitas vezes eu digo sobre mim mesmo, palavras de destruição, de lixo, palavras que são sabotadoras de mim mesmo, eu sou a Eva, dando voz a Satanás por meio da serpente. E a convocação desta manhã, meu irmão, é em quem você vai acreditar. É a que palavras você vai dar ouvido. Que por mais que outras circunstâncias possam ter intencionalidade sobre você,
até o seu nome, talvez, ou as influências que você sofreu, a grande questão é que o Deus que te criou tem excelente intencionalidade sobre a sua vida. Tem excelentes desejos, Ele te quer bem. Ele te quer bem. Deus te quer bem. Eu fico impressionado como as pessoas que encontravam a Cristo, elas mudavam de rotas. Talvez toda a intencionalidade que você sofreu até hoje te levou por rotas ruins. E você está aqui se perguntando, poxa, eu estou condenado às rotas que eu já estou até hoje, e é nelas que eu vou seguir. Queria que você não acreditasse nisso, mesmo que seu nome tenha um significado tenebroso, mesmo que até hoje muitas das intencionalidades que você sofreu na sua vida e continua talvez abrindo caminho para elas sejam muito ruins. Quando você se encontra com Cristo, de verdade, não é nem com o pastor, não, quando você se encontra com Cristo, você olha um Nicodemos na Bíblia, um cara morto pela religiosidade, que sofreu só influências de religiosidade. Cristo vem e muda o coração dele. Um Saulo de Tarso, um cara contaminado pelo vírus da religiosidade e por isso morto. Por isso vivendo uma realidade totalmente árida na sua vida espiritual. Jesus vem e muda completamente a rota. Como não se lembrar de um cara como Zaqueu? Uma pessoa que por inúmeras influências que possam ter acontecido se tornou um homem ganancioso, que amava o dinheiro, que se apegava ao dinheiro. É um encontro com Jesus e ele se torna uma pessoa bondosa, se torna uma pessoa solidária. E Jesus diz, chegou salvação nessa casa. Mudanças de rota que vêm por esse encontro com Jesus. Maria Madalena, liberta de 7 espíritos malignos, mudança de rota. Primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Talvez o momento mais importante que já aconteceu na história da humanidade. Aquela mulher que antes, possessa por espíritos malignos, agora estava lá, agora estava vendo Jesus ressurreto. Crer ou não crer, eis a questão. Isso é algo que só você pode fazer com Deus, você mesmo. Deus expressa na sua palavra boa intencionalidade sobre a sua vida. A pergunta é, a que palavra nós vamos nos apegar? Quando o mundo diz tantas coisas, quando eu digo tantas coisas e Deus demonstra tantas intencionalidades, a pergunta é, que intenção nós vamos abraçar para a nossa vida? E se você abraçar a intenção de Deus, irmãos, você vai viver um tempo novo, uma rota nova, um ciclo novo na sua vida. A minha oração é que hoje todas as nossas muletas, que muitas vezes nós usamos como muletas, caiam. E nós possamos olhar para o coração de Deus e ouvir dEle tudo aquilo que Ele diz sobre nós. Tudo aquilo que Ele pensa sobre você. Tudo aquilo que Ele quer para você. E deu todas as condições para que nós aceitássemos esse convite dEle. Nos deu o Espírito Santo, nos deu a graça, o sacrifício de Jesus. Abra as suas mãos nessa manhã e receba de Deus toda a intencionalidade que Ele tem para você. Um dos versículos mais frustrantes da Bíblia é Mateus capítulo 23, versículo 37. Você não precisa abrir, eu vou mencionar para você. É Jesus chegando para Jerusalém e dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir vocês, assim como a galinha reúne os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Você consegue sentir o lamento de Jesus? De providenciar tudo o que é necessário. De estar com a melhor intenção possível. E ver Jerusalém se fechando. E teimosamente insistindo em viver o mesmo ciclo, o mesmo caminho. A mesma destruição. A minha oração é que jamais aconteça sobre nós.
que temos a palavra de Deus, que temos, algumas pessoas chamam a Bíblia da carta de amor de Deus, porque quando eu leio algumas coisas que Deus diz sobre o ser humano, eu fico perguntando, será que é o mesmo ser humano que eu me vejo no espelho e que a gente vê ao redor? Sabe, tanta coisa boa do coração de Deus para nós. E a gente teimosamente nos apegamos a algumas rotas que estão acabando conosco. A minha oração é que você leia a palavra de Deus e quando você encontrar, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, para fazer parte da família de Deus. E agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora o Espírito Santo me selou. Agora eu posso viver em novidade de vida. Eu não preciso mais viver escravo. E essas coisas, você dê realmente crédito a elas, porque eu fico impressionado, irmãos, eu fico impressionado com a gente, como a gente dá crédito àquilo que as pessoas falam, como aquilo que as pessoas dizem tem poder sobre nós, como uma conversa que a gente fica sabendo que alguém falou algo sobre nós, nos arrasa, nos destrói, nos quebranta totalmente. Quando alguém da nossa família às vezes vem e diz algo que não é verdade, você sabe que não é verdade muitas vezes, mas aquilo tem um poder sobre mim, aquilo tem um poder sobre você. E a minha pergunta nesta manhã, se nós pegássemos todo esse crédito que nós damos a isso que ouvimos, ou aquilo que falamos para nós mesmos, e dessemos esse mesmo crédito para essa intencionalidade de Deus sobre nós, o poder que isso poderia ter sobre o nosso coração. Porque essa é a verdade, irmãos. Porque essa verdade, eu quero te dizer algo, eu não estou aqui fazendo autoajuda com vocês, para que você saia animado essa manhã. Mas eu não gastaria meu tempo com isso, e nem você gastaria o seu tempo com isso, simplesmente para você ficar alegrinho, porque alguém te colocou para cima de manhã. Eu sei que todos aqui querem viver algo de verdade, algo que seja verdadeiro, algo que seja de Deus, irmãos, e a palavra de Deus, ela nos diz isso, que Deus tem boas intenções para você, e a questão é, creia na palavra, se apegue à palavra, feche o seu ouvido, dê menos credibilidade para aquilo que até você pensa de você mesmo, dê menos credibilidade para tudo que todo mundo fala de você, e dê credibilidade para o que Deus pensa de você, para o que Deus fala de você. Não deixe as palavras te arrasarem tanto, e a palavra de Deus ser algo tão, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Legal, quando é que a gente vai começar a falar de tudo que eu tenho que falar para quem sabe um dia ser feliz? E descobrir, talvez em uma oração, em algum segredo, em alguma coisa, quer orar, irmão? Vamos orar. Vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer, mas você tem que acreditar que você está em Cristo. Isso muda tudo, isso corrige a nossa rota, isso transforma a nossa forma de pensar. Em nome de Jesus, essa semana, viva um ciclo diferente, viva uma rota diferente. Quando aquelas pessoas que te arrebentavam quando falavam alguma coisa, quem diz quem eu sou é Deus, e Deus me quer bem, e Deus me quer bem, eu estou nele, eu entreguei a minha vida a ele, eu declarei que eu sou dele, declarei, me arrependi de tudo o que aconteceu, é ele que eu quero, é com ele que eu ando. Ah, Samuel, mas aconteceu tal coisa lá atrás, então amém, vamos orar, orou, acabou. Um dos meus maiores problemas às vezes é que não passa. Meu desespero é que às vezes a gente tem alguma coisa lá atrás, e vamos orar, pedimos perdão, fizemos e caminha, mas não caminha, irmãos. Mas não caminha, parece que a gente tem prazer de ter os nossos amuletos, a gente tem prazer de alguma forma entender que a gente é alguma coisa assim, porque tantas coisas aconteceram. E ninguém está aqui para dizer que é fácil, irmão, mas é que existe uma nova rota. Que a intenção de quem te criou, e quem te criou acima de tudo não foram nem os seus pais. Seus pais foram meios de Deus para que você estivesse aqui. Mas o seu Criador primeiro
é Deus. E não há intenções melhores do que a dele sobre a sua vida. Eu estou pregando essa palavra porque eu sonhei com essa palavra. Na noite de quarta para quinta. Quando chegou ontem à noite, eu falei, Senhor, eu não estou tão à vontade para pregar essa palavra. E o Senhor confirmou de várias formas que essa palavra tinha que ser pregada. E o Álvaro ainda abre o culto dizendo, nós temos que crer na palavra. Crer na palavra. Irmão, se for para 1, se for para 100, você não é escravo dessa rota que você está vivendo. Você não é escravo desse ciclo que você está vivendo. Há uma intencionalidade de Deus para mudar a rota da sua história, para mudar a rota do seu coração. E eu não estou aqui querendo te animar e fazer autoajuda. Estou dizendo que há poder de verdade de Deus para mudar coisas, para transformar coisas. Então, em nome de Jesus, creia nisso. Toda vez que você receber aquela multidão de palavras contrárias, ou você mesmo começar a se boicotar e se negativar, eu tenho um Deus que tem boas intenções comigo. Eu tenho um Deus que tem pensamentos bons para comigo. Eu tenho um Deus que quer o melhor para mim. Eu tenho um Deus que quer que eu viva na verdade. E a verdade é que Ele me ama. A verdade é que eu não sou um acidente. A verdade é que Ele me criou com boa intenção. Então, em nome de Jesus, se essa palavra é para você, não deixe que essa manhã se passe. E seja só mais uma pregação. E seja só mais um momento. Legal. Interessante. Vou sair talvez animado até terça-feira. E aí na quarta eu volto a ficar mais ou menos e creia na palavra. Vamos ficar de pé, vamos orar juntos, vamos orar juntos. Uma coisa que às vezes enche meu coração é me lembrar, não só que Cristo é o nosso intercessor, e tem pessoas maravilhosas para orar pelas nossas vidas. E é muito bom que isso aconteça. Mas Jesus é o nosso intercessor. E um dia Jesus orou por você assim expressamente na Bíblia. Em João capítulo 17, versículo 20, Jesus orou. E peço não somente por esses, mas por todos aqueles, ou seja, por todas as pessoas na história que vierem a crer em mim. Eu oro por elas. Meu irmão, Jesus orou por você. Ele ora por você. Não só intercede por você, mas intercedeu enquanto esteve aqui também na terra. Você está debaixo da oração do Mestre. Está debaixo da oração de Jesus. Se você tiver coisas para conversar, tem pessoas para te ouvir. A Cátia, o Maurício, eu estou aqui. O pastor Álvaro, a Rosela, o pastor Laudo, a Roseni, o pastor Elias e outras pessoas. Eu vou ficar citando nomes, senão vai parecer que eu estou só... vou esquecer alguém, estou dizendo que essa pessoa não, mas não é isso. Mas abre o seu coração, converse. Se tiver coisas para serem oradas, ore, abre o seu coração, fale. Mas a partir daí, abandone essas muletas. Elas são paralisadoras. Elas são verdadeiros ladrões na nossa vida. Feche seus olhos, vamos orar. Nosso Jesus amado, Jesus no qual tudo começa e para tudo termina todas as coisas. Quantas histórias aqui reunidas, Senhor, nesse domingo, nessa manhã. Quantas intenções cada um de nós aqui já sofreu. Talvez aqui há irmãos que sofreram intenções muito boas durante a sua caminhada até hoje. Intenções de pastores, intenções de pais, intenções de amigos. Isso foi tão bom para muitos, Senhor. Mas mesmo assim, nem a melhor intenção dos pais, nem a melhor intenção de qualquer pastor, nem a melhor intenção de qualquer amigo ou irmão pode ser maior ou chegar perto da tua boa intenção para conosco, Senhor. Por isso, Senhor, para todos aqueles que receberam tão boas intenções na sua história, mesmo assim, nós queremos declarar que prevaleça a tua intenção sobre nós, Senhor. A tua vontade que é boa, perfeita e agradável. A tua intenção que trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que te amam. A
tua intenção sobre nós, Senhor. Senhor, queremos colocar os casos mais difíceis, daqueles que têm sofrido intencionalidade destrutiva, que talvez em suas casas tenham ouvido tantas coisas com tanta intenção destrutiva, tenham recebido de pastores, líderes, igrejas, intenções destrutivas, tenham recebido de pessoas amigas, pessoas em quem confiavam, intenções ruins, manipuladoras, destruidoras. E o Senhor conhece o coração de cada um, de cada uma, Senhor. E sabe como isso nos afeta, como isso nos entristece, como isso tem efeito no nosso coração, ó Deus. Mas mesmo sobre estes irmãos e sobre essas irmãs, nós queremos declarar que as tuas intenções prevalecem sobre todas as outras intenções que foram colocadas na vida dos nossos irmãos. Que estas intenções, seja por um nome que foi dado, seja por histórias que foram vividas, não tem o poder de serem maiores do que as intenções que o Senhor tem para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que os teus filhos e filhas, Senhor, que te conhecem, que entregaram a vida a ti, começaram a andar contigo, que deixaram para trás, Senhor, uma vida de pecado, se arrependeram, Senhor, que todos nós possamos viver este novo ciclo, essa intencionalidade de Deus sobre nós. Eu queria fazer uma oração com você, você não precisa vir aqui à frente, mas todos de olhos fechados. Se você tem sofrido e tem percebido que muito da sua rota, que você tem vivido até hoje, entendendo essa palavra, que você tem vivido a intencionalidade de outras pessoas, que você tem vivido a intencionalidade de você mesmo, que às vezes só sabe se auto-sabotar, e que nessa manhã você está percebendo que Deus tem intenções melhores para você, que você é alguém que Ele quer bem, que você é alguém pessoa sobre a qual Ele tem os melhores desejos possíveis, que nenhum pai, nenhuma mãe, por mais que você tivesse, os melhores do mundo, poderiam ter a mesma intencionalidade que Deus tem para você. E você quer fazer essa oração nesse momento com uma expressão de que a partir de hoje você quer a intencionalidade de Deus sobre você, e fechar o seu coração para outras intencionalidades que talvez tenham ganhado muito poder na sua vida, muita força que não deveria ter. Se você quiser fazer isso, levante a sua mão. Eu queria orar pela sua vida. Nós orarmos juntos como igreja, em nome de Jesus, como uma referência dessa mudança de paradigma. Senhor, em nome de Jesus, olhe cada mão, de cada irmão, de cada irmã, que percebe quando olham para a sua história, que pessoas tiveram más intencionalidades sobre eles. Isso pode ter vindo de casa, isso pode ter vindo de amigos, isso pode ter vindo de família, isso pode ter vindo de igrejas, de pastores, enfim. Seja de onde for, Senhor, que essas intencionalidades tenham criado raízes no coração dos nossos irmãos. Nós queremos aqui proclamar a Tua palavra, paz na terra, aos homens a quem Ele quer bem. Queremos declarar sobre cada irmão e cada irmã, o Senhor dos exércitos, o Senhor Criador dos céus e da terra, o Senhor que é eterno antes de todas as coisas. Ele te quer bem. Ele te quer bem, e as intenções dele sobre a sua vida são as melhores possíveis. Ó Deus, queremos pedir que caia por terra toda mentira do inimigo, que caia por terra, Senhor, toda mentira do diabo na vida dos nossos irmãos, que tem feito e que tem ganhado na vida deles força tal de levá-los por rotas destrutivas, e que faça com que eles estejam se sabotando. Em nome de Jesus, nós queremos declarar novo tempo, Senhor, novo tempo na vida dos nossos amados, Pai, e de forma nenhuma nós queremos nos apegar a rotas destrutivas,
por qualquer intenção que não seja a tua, Senhor. Deus, se eu me tornei um murmurador, por intencionalidades que eu recebi, pela tua intencionalidade sobre mim, eu quero ser alguém que te louve, que te agradece, um abençoador. Talvez pela intencionalidade, muitos vivem crises no casamento, Senhor. Lembrando de intencionalidades que receberam, nós queremos declarar casamentos sendo restaurados, porque a intenção de Deus sobre o seu casamento são as melhores possíveis, as melhores possíveis. Em nome de Jesus, ó Deus, sobre o bom ânimo de cada um, sobre a fé de cada um, Tu tens palavras de esperança, Tu tens palavras de vida, e que os nossos irmãos recebam desta verdade, esta verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará, pois quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Estamos no Filho e somos filhos. Que esta verdade prevaleça sobre a nossa vida sempre, Senhor, em nome de Jesus. Amém.